Magalhães, mais uma confusão. Não é apenas pessoal o desconforto, Silvio. O desconforto é institucional. A instituição Exército está bastante incomodada com esses ataques sistemáticos feitos pelo Olavo de Carvalho. E aí poderia até ser pessoal se eles fossem só ataques feitos pelo Olavo de Carvalho. Mas o que incomoda, e incomoda crescentemente a ala militar do governo, é o fato de eles serem endossados de alguma maneira pela família do presidente por alguns de seus aliados. Vamos lembrar, o deputado Marco Feliciano, na semana passada, pediu o impeachment do vice-presidente, baseado em outras coisas, no fato dele ter dado um like num tweet da jornalista Raquel Sherazade. Agora, no fim de semana, provavelmente Carlos Bolsonaro, e não o próprio Bolsonaro, que estava lá dando uns rolês de moto, não deve ter sido ele, deve ter sido o filho, postou na página do presidente no YouTube este vídeo de mais de 6 minutos, em que o Olavo de Carvalho tece lá uma série de considerações sobre o Exército, xinga o vice-presidente, xinga os generais, xinga os militares, fala vários palavrões, mostra seus rifles, enfim, uma série ali de voltades, algumas delas voltadas aos generais e ao vice-presidente da República. E eu pergunto, a quem interessa isso? A quem interessa criar uma cisânia, forçar uma situação que pode chegar ao rompimento entre o presidente e o seu vice no início do governo? Isso interessaria a oposição, que não está fazendo isso. Quem está fazendo isso são alguns setores que se identificam como favoráveis ao governo. Em uma lógica que, a meu ver, não tem nenhuma. É uma lógica totalmente suicida. Pode fazer algum sentido teórico para os que acham que tem uma ala establishment. Atenção, isso é coisa de quem nunca governou nem uma partida de banco imobiliário. Não é assim que se governa. Não é com base em teorias da conspiração, em ideias amalucadas sobre isso, aquilo. Se governa tendo um presidente, um vice-presidente, seus ministros, abaixo dos ministros, os secretários das pastas, em outro prédio, como um poder separado, o Congresso, que tem deputados e senadores, aquele prédio com a cúpula para esse lado, aquele para o outro, um para baixo, um virado para cima, é um outro poder, e o outro poder é o judiciário. É assim que brinca de governar, não é pelas redes sociais, não é com astrólogos, tarólogos, numerólogos. A coisa não está indo bem, não vai bem quando a família do presidente se põe a repetir maluquices pelas redes sociais, usando a conta do presidente da República. Teve mais de 100 mil visualizações do tal vídeo que não diz nada com nada. Um vídeo que não ajuda em nada o governo. Teve mais de 100 mil visualizações na página do presidente da República. E, além disso, teve notas no fim de semana mostrando áudios do presidente mandados por WhatsApp em que ele incentiva aliados a malharem o vice-presidente nas redes sociais. O que é isso, gente? Isso é brincadeira? Isso é piada? Isso é quarta série? Que história é essa? Eu postei um negócio, boa, aposta mesmo, legal, vai ter uma surpresa em 2022. Isso é governo? Não é a oposição que está criando esses embaraços, é a própria entourage do presidente, quando não ele próprio. Eu não consigo ver lógica nisso, lógica revolucionária, lógica teórica, nenhuma, nada. Eu acho isso tudo uma loucura. Eu acho que o governo está graciosamente criando crises para si, crises que são bobas, que não ajudam em nada, quando deveria estar focado na reforma da Previdência, que segue naqueles passos claudicantes, também sendo ela atrapalhada pelo governo, como a gente vai ver adiante. Acho que pode até ser isso, né? Mas eu acho que narrativa nenhuma sobrevive num país em que a economia fica parada. E o essencial para que o Bolsonaro tivesse êxito num projeto ali de 2022 e para frente, o que o bolsonarismo se perpetuasse, é que ele fosse uma força capaz de gerar riqueza, capaz de gerar bonança econômica. Então me parece um erro ficar girando em círculo numa espiral de desgaste dos seus próprios aliados, quando você deveria estar juntando esforços, ao menos num primeiro momento,
para destravar a economia, fazer com que ela começasse a girar, para aí sim você passar a ter uma narrativa que tenha amparo na realidade, porque senão fica só uma coisa no mundo da lua. Ficar fazendo narrativa em cima de coisas tão diáfanas quanto o marxismo cultural, establishment versus anti-establishment, o que isso quer dizer para a pessoa que está desempregada lá no Nordeste? O que establishment versus anti-establishment enche o prato do cara que perdeu o emprego há 2 anos, está desalentado e não está mais nem procurando? Esse cara vai se identificar com o bolsonarismo porque o Lula e o PT criaram uma narrativa, mas eles não viveram de narrativa desde o início. Eles tiveram ali um impulso, um impulso que foi o quê? Nós vamos, de alguma maneira, atacar essa chaga da desigualdade social. Tiveram uma ajuda no início, que era a economia internacional girando bem, que era um ciclo de commodities que ajudou imensamente o Brasil, mas eles souberam transformar isso em narrativa. Não partir da narrativa para criar um governo, uma espécie de governo paralelo. Porque se você cria um governo paralelo só amparado em narrativa e esquece do governo real, o governo real te sabota. Os militares hoje são aliados, eles acreditam no Bolsonaro, eles compraram o Bolsonaro na baixa. Mas se eles se sentirem sistematicamente sacaneados, eles vão continuar amparando o Bolsonaro ou eles vão migrar para uma postura primeiro cética e depois de combate ao bolsonarismo? É inteligente comprar briga com os militares? Depois de você encher o governo de militares, uma coisa é você comprar briga com os militares tendo uma retórica antimilitar desde o início. Outra coisa é você encastelar os militares em postos de comando e, a partir disso, passar a bombardeá-los. É uma coisa suicida. Não faz sentido nenhum. Tem sentido você comprar briga com o Congresso antes de aprovar suas reformas? Não, você deveria querer que o Congresso aprove as suas reformas, depois você faz uma narrativa de que você venceu o Congresso e aí sim você parte para a guerra cultural.